Salmo de número 23, versículo 1 ao 6, Salmo de Davi, e diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas, verso 5, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Tu és santo, Pai, Deus de glória. Toma, Deus, nossos corações, leva nossos pensamentos cativos a Cristo. Em o nome de Jesus, Deus, toma-nos em ti, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Salmo 23 é conhecido de nós todos, né? Mesmo aqueles que não são cristãos, amigos aí do Evangelho, conhecem o Salmo 23. Criminal Minds, eu acho que de cada 10 enterros que teve no Criminal Minds, em 8 eles são enterrados sob o recitar do Salmo 23. Dá uma impressão, e a gente tem essa impressão, nossa cultura também tem essa impressão, que o Salmo 23 é um salmo de morte. Então ele é muito usado em velório, né? E, enfim, nesses momentos mais tenebrosos. Mas se a gente ler a miúdo, a gente vai descobrir, a gente vai perceber que o Salmo 23 é um salmo de vida. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, ainda que eu ande, não é que eu morri, mas eu andei por lá, o Senhor me restaurou. E o Salmo, então, 23 é um salmo extremamente do poder da soberania e do cuidado de Deus sobre cada cristão. É um salmo que traz a misericórdia de Deus sobre os seus filhos. E eu quero pensar no salmo nesta noite sob o ponto de vista do verso 3, refrigera a minha alma. Deus é aquele que refrigera a nossa alma. E uma coisa interessante desse refrigera a minha alma, é que Davi, como todos sabem, qual era a profissão antes de se tornar rei? O que é que Davi fazia? Ele era pastor de... Então, quando ele escreve o Salmo 23, uma impressão que nos fica também é que ele escreveu o Salmo sob o ponto de vista do que o pastor faz por suas ovelhas. Não é isso? Não é essa a impressão que a gente tem quando lê? Mas não, historicamente, o Salmo 23, ele foi escrito sobre a perspectiva da ovelha e não do pastor. Então Davi, num momento de revelação soberana, suprema, divina, ele se coloca na pele de ovelha, ele olha para Deus como sendo seu supremo pastor, e ele então destila o Salmo 23 sob o olhar de uma ovelha que precisava de refrigério em sua alma. E eu acho isso extremamente interessante. E nós precisamos aprender a recitar, a olhar, a crer no Salmo 23, sob a perspectiva de uma ovelha que precisa de refrigério em sua alma. Uma outra coisa interessante sobre o Salmo 23 é que ele insinua, ele nos conta, ele nos ensina que todos os seres humanos, em essência, Lorena, são ovelhas. Alguns de vocês até são ovelhas desgarradas, mas são ovelhas. Incrivelmente que a gente quer olhar, eu particularmente, no meu temperamento, eu costumo olhar para o ímpio como um ser ínfimo que vai arder no inferno. Mas a verdade é que a palavra de Deus o trata como ovelha também. Ainda que ovelha desgarrada, ainda que ovelha perdida, ainda que ovelha fora do aprisco, ainda que ovelha sem Deus, sem pastor, mas ovelha. Então é interessante nós aprendermos a olhar para o Salmo sob o olhar de uma ovelha que precisa de refrigério de alma. E no hebraico, esse refrigera pode também, em alguns outros textos, o mesmo verbo
ele é traduzido por restaura. Então seria restaura a minha alma. E eu gostava de dizer antigamente que se eu fosse assinar a carteira de Deus, é muita pretensão, não é? Mas vai que eu sou chefe de uma RH e Deus vai lá pedir emprego e eu teria que assinar a carteira de Deus. O que eu colocaria ali no profissão? O que você colocaria, Aline? Antigamente eu gostava de pensar que se eu fosse o chefe do RH e Deus fosse lá pedir emprego, com o conhecimento ínfimo que eu tenho dele hoje, eu colocaria de arqueólogo. Eu gosto de ver Deus como aquele que senta lá no pó, aquele que desceu lá, escavou e encontrou os nossos cacos, e com um pincel foi tirando a poeira, foi tirando os destroços do tempo que foram grudando ali, cada caco em cada pedaço. E eu terminar de limpar, ele iria remontando o vaso histórico que sou eu. Então gosto de pensar como Deus que restaura a nossa alma. E aí, Lorena, caco por caco. E é interessante, Claudinei, que cada época de nossas vidas, cacos diferentes são desmontados, são quebrados. É interessante desses 30 anos de vida cristã, indiscutivelmente preciso reconhecer, senão não teria chegado aos 50 anos, mas nesses 30 anos de vida cristã, vi Deus diversas vezes, por diversos momentos, restaurando cacos espetaculares na vida de diversas pessoas. E às vezes a gente pensa que nós somos o vaso brilhante ali, o grande vaso de honra do canto da casa, mas Deus olha, vê rachadura, Deus olha e vê caco. E nesses anos todos eu percebi também que o Evangelho, como escreveu Paulo aos Coríntios, definitivamente é loucura para os que perecem. Para você aqui que não crê em Deus, que não entregou o seu coração a Deus, para você que está nos assistindo e acha que pode viver uma vida de meia boca, uma vida cristã de amizade com a igreja, sem entrega, sem servir, sem amar, sem contemplar, sem desfrutar da glória do soberano. O Evangelho para você é loucura, porque você perece. Contrapartida, Paulo escreve para aqueles que creem, aqueles que viram Jesus, é poder de Deus, é salvação. E eu acho incrível como, quando nós olhamos para todos os seres humanos e os classificamos como ovelhas, perdidas ou não, desgarradas ou não, sem pastor ou não, o Evangelho toma uma proporção de poder tão glorioso. O Evangelho toma uma perspectiva, uma plástica de glória divina revelada aos homens tão espetacular. Mas para os que perecem, para aqueles que insistem em viver uma vida cristã, de qualquer forma, sem compromisso, sem entrega de alma, é loucura. Estou finalizando o peregrino. E algo que está ficando claro para mim é que da primeira letra do peregrino, a primeira página do livro, o cristão já havia entendido que tudo seria pela graça, que a salvação é pela graça, que não há obra que o homem possa fazer que vai mudar Deus, que vai mover Deus em sua direção. E aí lá, num momento muito crucial da história, quando eles atravessam, eles tomam o atalho, e muito cristão quer tomar o atalho, acha que tem condições de escolher o próprio caminho, e isso é tomar atalhos, e isso é inventar o seu próprio caminho, e isso é viver como se Deus não estivesse sobre você. Eles tomam um atalho, chegam num lugar chamado feira. E eu fiquei espetacular, porque o livro foi escrito em 1600 e pouco, numa perspectiva não muito moderna dos nossos dias. E aí ele chega então, aí estavam dois cristãos, o cristão e o fiel, andando no caminho do céu, e eles param na feira da vaidade, e lá na feira da vaidade eles são julgados, o fiel é julgado, é estripado e é morto ali pela feira da vaidade.
E eu fiquei lá com os meus botões, olhando e pensando. Incrivelmente, 1600 e pouco, já tinha perspectiva de que a feira julga, condena e estripa o crente fiel. Servir a Deus é algo que restaura a nossa alma e nos aproxima dEle. E aí então eu fiquei me perguntando, se lá nas primeiras páginas de O Peregrino ele já havia compreendido a salvação pela graça, por que tanto sofrimento? E aqueles que já leram o material entendem do que falo, porque tanto sofrimento no trajeto para chegar até o céu, se ele já tinha a salvação de sua alma pela infinita misericórdia, amor e graça de Deus. Né, Carol? E lá, faltando umas 30 páginas para eu terminar, amanhã ou depois eu termino, a gente compreende, porque esse é o caminho normal do ser humano. Salvo ou não salvo, nós teremos que atravessar um caminho difícil, tempo difícil. Nós teremos que atravessar momentos em que nós teremos que refazer, restabelecer nossa alma. E é exatamente aí que o Supremo Deus entra, como aquele que refrigera, que restaura a minha alma. Refrigera a minha alma, então, significa que Deus restaura a minha alma. Toda ovelha, independentemente da circunstância em que ela estiver, enfrenta diversos problemas. Eu achei interessante, estava lendo um site sobre ovelhas. Então, ovelha mesmo, aquela de lã, de pelo lã, que passa lá no pasto do rebanho. Ela é muito frágil como animal, quando ela está muito gorda, com muita lã, ela pode cair com as patas para cima e não dar conta de virar. Eu pensava que isso era um privilégio só das tartarugas, porque quando cai, vira o casco, elas não conseguem, a maioria delas não consegue se desvirar. Mas em algumas circunstâncias, as ovelhas, por causa do seu peso, da sua lã, não conseguem se virar. Elas têm dificuldade com predadores, elas são dóceis, são frágeis, não escapam facilmente. Então é comum que predadores as ataquem, é comum que predador as consumam. Elas também têm dificuldade de encontrar novas pastagens. Elas não migram facilmente como outras manadas de animais que atravessam o continente para achar pastos verdes em outro lugar. Elas dependem do pastor para chegar até esses locais. Elas têm dificuldade para nadar. Se o riacho onde elas forem tomar água for uma corrente forte, comumente elas são arrastadas e levadas, afogam e morrem. E nós, como ovelhas, nós somos passíveis de diversos problemas e dificuldades desse tempo. Nós vivemos um tempo de dor, nós vivemos um tempo de assombro, nós vivemos um tempo de medo. Eu fico pensando no mesmo Davi, quando ele escreve o 126, ele diz, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado. Recentemente eu estava pensando uma coisa, né? A gente pensa, a gente queima neurônio. Você já se perguntou quais são os critérios da existência para quem está morrendo de Covid? Você já pensou isso? Já se perguntou isso? Por que fulano morreu e eu não? Por que eu ainda estou aqui? Porque sou mais bonito? Querem dizer porque eu uso prata? Dizem que a prata destrói o Covid? Porque eu tenho o sangue O negativo? Dizem que não é propício ao vírus? Por isso ou por aquilo? Porque eu tomo chá, isso ou aquilo outro? Particularmente prefiro acreditar como Davi, ora, se não for o Senhor que estiver ao meu lado até aqui, eu certamente teria sucumbido, as muitas águas me teriam me levado. Quando os homens violentos tivessem levantado contra mim, eu teria sido ceifado. Mas o Senhor, de alguma forma gloriosa, misteriosa, que compete a Ele, tem nos guardado até aqui. Nesse momento tão difícil, nós encontramos Deus refrigerando
a nossa alma, restaurando a nossa vida cada dia. Falava essa semana com alguém que eu tinha uma necessidade muito grande de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de dedicar a minha vida o máximo possível a Deus. Então, se eu fazia 10% para a escola, eu sentia necessidade de fazer 100% para a igreja. E depois dessa reflexão que nós tivemos no ano passado sobre a graça, de compreender definitivamente que nada que eu vier a fazer, que eu vier a executar, vai ajudar no meu caminho, que eu entendi que só Jesus Cristo refrigera a minha alma, restaura a minha alma, que o nome disso é graça. Que aí, Reginaldo, que nada que eu vier a fazer. Até a musiquinha da escola bíblica canta isso, né? Não importa o que eu faça, o que eu não faça, Jesus me ama. Aí então você olha para a graça e você recebe esse amor de Deus e a perspectiva muda. Sabe aquela minha necessidade de servir a Deus? Ela desapareceu. E veio um furacão de necessidade de servir a Deus, porque agora não é mais porque eu faço ou não faço, o amor dele é incondicional, é supremo, e do meu coração se enche de gratidão, e veio um furacão de desejo de servir a Deus na sua glória, na sua majestade, na sua soberania. Sabe? Nós experimentamos esse final de semana, minha família, algo extremamente novo. Foi o primeiro irmão que faleceu. Nós não tínhamos essa experiência. Deixou mais sem chão do que quando foi meu pai e minha mãe. Incrivelmente, porque era uma ordem natural. Agora não foi uma ordem natural. Bagunçou a ordem. E eu fiquei pensando ontem, via de Goiânia, pensando, de Bela Vista, pensando sobre isto. Lá no enterro dele eu estava pensando sobre isto. Mas sabe uma coisa interessante? Aí o pastor da igreja dele estava lá com a família deles fazendo oração. Eu estava ouvindo a oração dele. Ele falou, nós estamos muito tristes pela perca, mas eu sei que Deus está feliz em recebê-lo lá agora. E eu fiquei pensando em vocês que nos assistem, você que está aqui, mas que ainda quer andar atrás de Nossa Senhora, não sei das quantas, da Abadia, da Aparecida, do Escambau. Você que está aqui, que já conhece Jesus, mas não tem hombridade de dizer, eu quero servir Jesus com fidelidade. E aí, dado o fim de semana, você que nos ouve, você que está aqui, eu preciso me perguntar, qual a diferença entre meu irmão, que faleceu ontem, e você? A diferença é a certeza dele de estar com o Pai, de ter se entregado a Jesus Cristo, de deixar que Deus restaurasse sua alma, de deixar que Deus refrigerasse a sua alma, e agora ele está no refrigério eterno. E você não, porque não se entrega Jesus, não o ama e não se deixa ser amado, não contempla a graça infinita, não quer servi-lo, de peito aberto, de coração aberto, com sua vida, com seus bens, com sua mente, com seu coração. Sabe a diferença entre ele e você? Que se você morrer hoje, a probabilidade de inferno para você é real, é grandiosa, e é uma perspectiva terrível, porque é sofrimento eterno. Sabe? Salomão, quando escreveu Eclesiastes, disse assim, melhor estar na casa do luto do que na casa de festas. Porque na casa de festa todos bebem, comem, se divertem. Mas na casa do luto o homem para e pensa sobre o fim dos seus dias. Qual a diferença então? A diferença é aquela que Malaquias escreveu de forma tão simplória e sutil. No dia grande e terrível do Senhor, nós veremos mais uma vez e definitivamente a diferença entre quem serviu a Deus e quem não serviu a Deus. Eu acho que o politicamente correto da igreja está atrapalhando você de se entregar a Jesus Cristo.
Talvez você perdeu a perspectiva de que vai arder no inferno. De que por mais que você faça força mental, que você se auto-justifique, que você crie um discurso para justificar a sua vida, é absoluto. Nós vimos de casa falando sobre isso. Existem pessoas que perderam a perspectiva de que há uma verdade absoluta, e há. Céu e inferno é absoluto. Só Deus nos ajuda no enfrentamento de tantas dificuldades e caminhos que temos que viver. Sabe, Reginaldo, você ler a Bíblia miúdo, você vai ver essa população dos dias atuais nos dias de Noé. Noé lá martelando, construindo sua arca para ser salvo do dilúvio, e o povo bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, diz a palavra, se divertindo, até que caiu a primeira gota do dilúvio. O Senhor é quem refrigera a sua alma. Você é ovelha, ou desgarrada, ou próxima do seu pastor supremo. Te aconselho ser ovelha, a quem Jesus Cristo restaura, porque precisamos ser restaurados. Cada um de nós precisamos ser restaurados sempre. Não há dia, não há momento, não há circunstância em que o poder de Deus não precise nos colocar de pé. Há figuras bíblicas, há alegorias bíblicas excepcionais, entre elas está quando Ezequiel estava lá no seu dia a dia, sei lá, fazendo o quê? Farinha. E de repente as mãos de Deus enfiaram debaixo do seu sobaco e o levantaram e o arrebataram. Eu fico sempre imaginando na glória. Pensa você lá na sua casa, lavando suas panelas, e de repente as duas mãos de Deus virem debaixo do seu sobaco e levantar você e te levar até o templo celestial. Foi assim com Ezequiel. Sabe? E não há quem não precise ser restaurado. E é sempre. Seja de uma enfermidade grave, seja de uma perturbação leve, seja disso ou daquilo, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos de Deus restaurando os nossos corações. Cantamos uma música aí que só Ele restaura os corações, só Ele dá vida. E é Jesus Cristo, né, sabe? Tive que pesquisar essa semana também. A gente vai crescendo e aprendendo, né? Pessoal aí da saúde aí. Cadê o João Gabriel? Entubado é com E ou com I? Com I? Acabou de matar o paciente. Carol deve saber, né? É com I? É com I? E aí? O que vocês dizem? Os universitários têm razão? Isso mesmo. Independentemente da grafia, é uma coisa terrível. É o último estágio da vida. Falava isso recentemente. Se você quiser saber o que é pavor, vá para a UTI. Estávamos conversando ontem. Há uma perspectiva nos jornais de que 80% dos pacientes de Covid que vão para a UTI não voltam. Em torno de 20% depois que chega nesse estágio. E o entubar é agressivo. Por isso tem que ser sedado. Mas tenho pensado nessa coisa de refrigera, de restaura, de como o Espírito Santo, independentemente do tempo, tem sido o nosso ar. Tem nos refrigerado, tem nos dado, nos traz à tona para respirar. Sabe, figura espetacular e apropriadíssima nesse tempo. É estar com Deus, é ser restaurado sempre, que nos traz à tona para respirar. Você precisa ser restaurado. E isso é sempre. Você precisa ser refrigerado, e isso é sempre. Por mais que você não compreenda, por mais que você ache que está no curso e está correndo a boa carreira da sua vida,
Mas vai chegar um momento em que você vai compreender que o fundo do poço está próximo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos restaurando e nos restaurando sempre. Isso ocorre. E essa restauração, esse respirar em Deus, só ocorre porque Jesus Cristo assumiu o ofício de bom pastor e olhou para nós e disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te desampararei, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Só podemos ser refrigerados em nossa alma, só podemos ser restaurados sempre, só podemos ser guardados de todos os nossos problemas, porque Jesus Cristo é o nosso bom pastor. E aí, como bom pastor, nós já conhecemos o seu currículo. Lá no topo do seu currículo está: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não foi assim? No seu currículo está que o bom pastor tomou sobre si as nossas dores, as nossas chagas, e assim nós somos curados. Não é assim? Jesus Cristo é o seu bom pastor. Derramou graça por graça de você. E aí então nós podemos encontrar refrigério para a nossa alma. Descanso nesse tempo. Convicção de que nos manteremos de pé. Porque Jesus Cristo, o bom pastor, é quem nos sustenta, é quem nos guarda, é quem nos dá vida, é quem nos guardou até aqui. Para encerrar, o que é mesmo que você está esperando para viver e se entregar à graça de Cristo e se preparar para o dia do juízo? Que mesmo você está esperando para pegar a sua vida e a colocar no altar do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, tudo que eu sou, tudo que um dia eu virei a ser, tudo que eu tenho, tudo que eu penso, eu dedico aos teus pés, a tua graça, a tua misericórdia, ao teu infinito amor. Que é mesmo que você está esperando? Você que está aqui, você que nos ouve, que é mesmo que você está esperando? Pai, eu te dou graças, eu te louvo, eu agradeço a Ti. Toma nossos corações, guarda-nos no Senhor, guarda-nos, ó Deus, na Tua presença. Faz de nós segundo a Tua misericórdia, faz de nós segundo a Tua infinita grandeza, Pai. Toma Teu povo, guarda Teu povo, faz do Teu povo, ó Deus, segundo a Tua misericórdia. Eu te honro, eu glorifico a Ti, Deus. Abençoa o Teu povo nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.